Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje trago o relato perturbador de Nina, que buscou sossego no farol e trouxe algo inusitado para casa. Meu nome é Nina e a pior decisão que eu tomei começou com uma boa intenção. Minha mãe, Cecília, vivia numa tosse sem fim que não fechava diagnóstico. Todo dia ela parecia mais apagada e o ar da cidade só piorava. Eu vi um anúncio de aluguel na praia, casa simples, perto de um farol desativado numa vila pequena. Ar do mar, calmaria, piche fresco, parecia solução barata e rápida. Fechamos sem pensar muito. A casa tinha um cheiro de coisa guardada e sal nas paredes. Piso de cimento, janelas que batiam fácil, varanda olhando direto para o farol. Um cilindro branco e enferrujado no alto do morro. O primeiro estranhamento não foi o silêncio, era a rotina do fim de tarde. Quase todo dia, quando o sol encostava no mar, vinha um sopro gelado que cruzava a casa como se alguém abrisse duas portas ao mesmo tempo. E junto, um som grave, contínuo, que parecia subir do chão. Não era vento, era mais baixo, mais cheio, tipo um buzinão distante de navio, só que não havia navio nenhum. No começo a gente riu, sinal fantasma do farol, eu disse para minha mãe. Ela sorriu, respirou fundo e disse que o peito até parecia abrir. Aquilo me deu esperança. Passei a varrer a casa ouvindo aquele som de fundo, como quem escuta a rádio AM fora da estação. Uns dias depois, eu quis ver de onde vinha. Fiquei na varanda, casaco no corpo, porque o ar ficava frio de repente. O farol, oficialmente desativado há anos, tinha um clarão apagado no topo. Só que bem no fim da tarde, eu juro, que vi uma linha de luz se mover lá em cima. Um risco opaco girando devagar, varrendo os telhados da vila como se procurasse alguém. Pisquei, olhei de novo, não estava mais. Pensei em cansaço, em truque de olho. Voltei para a cozinha fingindo que a visão não me acompanhava. A rotina ajudou a empurrar o medo para debaixo do tapete. Eu arrumava a casa, cuidava da comida, levava minha mãe para caminhar na areia. Ela parecia melhor, mais disposta. Até dormir caiu bem naqueles primeiros dias. Mas a nota grave começou a mudar. Parou de ser pontual e passou a parecer fora de hora. De madrugada, no meio da tarde, no minuto em que eu pensava que ia tirar um cochilo. E toda vez que suava, minha mãe parava o que estivesse fazendo e olhava para a janela que dava para o morro do farol, como se estivesse respondendo a um chamado que só ela entendia. Vieram as pequenas coisas. Um copo deixado no meio do corredor, um prato na beirada da pia, quase caindo, sal grosso espalhado no chão em linhas retas, como telhas de formiga, mas feito por mãos humanas. Eu varria, reclamava e minha mãe dizia que não tinha mexido. À noite, eu ouvia passos pesados na varanda, como botas molhadas. Abri a porta numa dessas, lanterna na mão, nada. Só a madeira úmida e o som grave indo e vindo como uma respiração longa. Um dia acordei com a casa mais fria do que deveria. Encontrei minha mãe parada na sala, de camisola, o olhar fixo na direção do morro. A pele dela estava arrepiada, mas ela não tremia. Quando me viu, disse baixo: "Ele quer que eu suba." O "ele" ficou pendurado no ar, feito roupa no varal. Eu tentei brincar. "Quem? O faroleiro aposentado?" Ela não riu. Voltou para a cama, mas não dormiu. Eu achei que eu estava ficando paranoica. Mesmo assim, resolvi procurar alguém que conhecesse as histórias do lugar. Me indicaram a Dona Zuleika, viúva do antigo faroleiro. Casa simples, frente para o mar, fotos antigas de lanterna e tempestade na parede. Contei do som,
do frio, dos passos, da minha mãe parada olhando o morro, Zuleika ouviu tudo sem interromper. Quando falei da linha de luz girando, ela fechou os olhos um segundo, como quem reconhece um parente distante. Isso é o chamador, ela disse, num tom que me murchou por dentro. Não é santo, não é demônio, é a ausência que aprendeu a chamar. O farol apagou, mas o chamado ficou preso aqui. Ele gosta de gente cansada, encosta e vai tirando aos poucos. Quem ouve de verdade não desobedece. Eu perguntei o que fazer. Zuleika abriu as mãos. O mar leva e devolve no tempo dele. Dá para rezar, dá para vigiar. Impedir não dá. Saí de lá com a sensação de ter levado um sinto muito no meio do peito. Voltei para casa e escondi as chaves numa prateleira alta. Fingi normalidade, cozinhei, pus música baixa. A nota grave apareceu no meio da tarde, bem no momento em que o feijão levantou fervura. Minha mãe largou a colher, foi até a janela e encostou a testa no vidro. Fiquei ao lado dela, segurando o braço. Vamos descer na praia amanhã cedo, sem morro, eu disse. Ela sentiu, mas o olhar continuou atravessando a gente. À noite, o som veio mais comprido, tão forte que a mesa vibrou de leve. Tranquei portas e janelas, puxei minha mãe para o quarto, deitei com ela, segurei sua mão. Ela cochilou quebrado e eu fiquei olhando o relógio digital pular números que não acabavam nunca. Eram quase 4 quando a porta da frente bateu. Levantei num pulo. Quarto vazio, cozinha vazia, porta da sala escancarada. O vento tinha gosto de sal mais grosso. Corri para a rua com o casaco na pressa e pés descalços. O morro do farol é uma escadaria irregular cercada de mato baixo e pedra. Lá em cima, sob a sombra do cilindro branco, havia um recorte escuro do tamanho de uma pessoa. Minha mãe subia devagar, firme, como quem conhece os degraus desde sempre. Eu gritei. Ela não olhou. Subi atrás, tropeçando, joelho ralado, boca seca. Quando alcancei o último lance, vi 2 coisas que nunca vou esquecer. O clarão do farol, que juram estar morto, girando lento como o olho recém-acordado, e a minha mãe parada na beirada do parapeito, olhando o mar, que a gente só ouvia. O som grave aumentou, encheu meu corpo até doer. Mãe, por favor, eu disse num fio de voz que nem eu reconheci. Ela não respondeu. Deu um passo à frente, não com pressa, não com drama, e sumiu na escuridão como se tivesse entrado em um corredor invisível. O som cortou de repente. O vento também. Fiquei ali, sem saber o que fazer com as minhas mãos. Desci os degraus correndo e chamando por ajuda, que não chegava. Os vizinhos acenderam luzes, um deles ligou para a polícia. Quando o dia clareou, acharam minha mãe numa poça calma entre pedras, como se o mar tivesse deitado ela com cuidado. Não tinha água nos pulmões. O médico disse que o coração parou antes. A vila se moveu no modo automático. Boletim, declaração, velório rápido, olhares que não encaravam. Zuleika me abraçou e falou baixo. Ele não chama por maldade, chama porque foi criado para chamar. Eu pensei em objetos que não aprenderam o que pararam de ser úteis. Pensei em como a gente subestima tudo que já fez barulho por nós. Em 3 dias voltei para a capital com 2 malas e uma caixa de receitas da minha mãe. Deixei a casa fechada, a chave na imobiliária. Desde então, não encosto perto de litoral sem mudar de calçada com pressa. Em casa, de madrugada, às vezes o encanamento faz um som comprido e grave. Eu travo por alguns segundos até lembrar que além da parede, tem só o banheiro do vizinho.
Aí eu respiro. Só que nas noites piores, eu juro que sinto uma corrente fria passando do corredor para a cozinha, como se 2 portas tivessem sido abertas ao mesmo tempo. Eu fecho todas e durmo no sofá, com as luzes da sala acesas. Eu queria terminar dizendo que esse medo vai passar. Talvez passe. Mas se você um dia mudar para perto de um farol velho e ouvir um som que parece chamar pelo seu nome, sem usar palavra nenhuma, não discute com ele sozinho. Fecha a casa. Vai para onde tem gente. O que chama nem sempre quer conversa. Às vezes só quer companhia para não chamar no vazio. Esse foi o relato de Nina. Se essa história te alcançou, deixa o like e se inscreve aqui no canal para manter as histórias vivas. Mas muito obrigada por escutar até aqui. Até o próximo Pesadelo Diário.